escutei o Trump falar nenhuma besteira muito absurda em relação a cripto, então ele foi bem assessorado. E a partir do momento que você teve ele abraçando isso aí e um aumento da probabilidade dele ganhar, o mercado começou a melhorar. Começou a melhorar. Na eleição em si, a gente brinca que, assim, geralmente aquela coisa, o mercado antecipa, né? Então vem boato. Ele, assim, sobe no boato, cede no fato, mas não aconteceu por quê? Porque chegando as eleições, a vitória republicana foi tão maior do que era esperado pelo mercado. O fato não foi antecipado, né? E que, assim, então gerou uma euforia absurda. André Portilho, sócio do BTG Pactual, fala tudo o que você precisa saber sobre cripto para 2025. E aí você tem uma indústria de trilhões, tá? Que é a indústria de gestão de ativos no Brasil, com gente de altíssima qualidade, não só de formação, como de experiência, de capacidade técnica, Sim. e que simplesmente ignorou a classe de ativo que mais performou nos últimos 10 anos. E perdeu uma oportunidade Absurda. Então, assim, por quê? Eu não tenho a resposta. Então, por quê? É só preconceito? Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô acompanhada do meu fiel escudeiro, João Malar, e com um convidado especialíssimo, que já é figurinha carimbada aqui no podcast, que é o André Portilho, Head Digital Assets do BTG Pactual. Tudo bem, Mário? Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Bom, Portilho, a gente tá aqui no primeiro podcast do ano, né? O nosso especial de início de ano, por isso que a gente trouxe você, inclusive, que é sempre bom trazer suas reflexões, as suas ideias. Mas a gente também queria começar o podcast lembrando um pouquinho do que foi o ano, né? Eu brinco que cripto é sempre ano de cachorro, é sempre o triplo, 4 vezes, mas 2024 parece que foi 10 anos em um, né? Quais são os destaques, assim, principais que vêm na sua cabeça, né? Pensando no ano que passou. Tá, vamos lá. Realmente, assim, de pegar os últimos, talvez 2 anos, aí 3 anos ali foram bem intensos, né? Para tudo quanto é lado. Cara, assim, acho que ano passado a gente teve, eu diria, 2, 3 eventos principais, tá? O primeiro, obviamente, foi a aprovação dos ETFs de cripto em janeiro do ano passado, fazendo um ano agora. Isso foi uma luta gigante lá nos Estados Unidos. Lembra que o primeiro pedido de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos foi de 2013, e ele só foi aprovado, no final das contas, começou a negociar 11 anos depois, tá? Em 2024. Lembrar que no Brasil também a gente teve o ETF, começou em 2021, para você ver como é que estava atrasado nos Estados Unidos. E esse foi o primeiro grande evento. O mercado já começou a melhorar, na verdade, desde outubro de 23, com a expectativa da aprovação dos ETFs, e foi, assim, um sucesso, acho que, assim, maior do que a expectativa dos mais otimistas em termos de informação, de captação de recursos para lá. Mostrou que tinha uma demanda reprimida por um acesso nos canais mais tradicionais a essa classe de ativa Bitcoin muito grande. Isso deu um impulso no mercado muito grande, no preço, né? E depois a gente ficou aí meio que de lado grande parte do ano. Entramos naquela discussão toda das eleições americanas, né? E esse talvez tenha sido o segundo grande movimento do ano passado. Lembrando que a gente vinha de alguns anos passados nos Estados Unidos de não só uma ausência, quer dizer, uma ausência não, mas a regulação andando muito devagar por parte do Congresso americano. Ali no meio do ano passado teve alguns bills entrando no Senado, nas comissões, mas nada assim muito expressivo. E por parte até das agências reguladoras, uma atuação muito hostil, não só da SEC, como do Fed. A SEC lá fazendo aquele regulation by enforcement, né, que não mais é você regular por força, na falta de uma tradução melhor, que em vez de você chamar o mercado para conversar, você entra meio que com um processo em cima de todo mundo. E além disso, a gente sabe que o Fed e a Secretaria do Tesouro também
restringindo muito a participação de indústria da indústria tradicional em cripto, bancos não podendo fazer muita coisa, e aquelas tais operações choke point, vindo muitas lá pela administração de alguns senadores do Partido Democrata, como a Elizabeth Warren, muito contrárias à cripto. E isso começou a mudar muito quando, na minha visão, numa esperteza política muito grande, o Trump, você pode falar o que você quer dele, mas você não pode falar que Você ele não não é dá pra esperto. negar, né? Não dá. Ele percebeu que tinha uma parcela aí considerável da população com dinheiro e que estava não só não assistida, mas como o contrário, estava totalmente amassada pela atual administração. O pessoal, as estimativas é que tem coisa de 50 a 55 milhões de americanos que tenham cripto, é muita coisa, tá? Obviamente, ele, vou abraçar essa turma, abraçou, foi muito bem orientado, na minha opinião, tá? Para mim, ele foi muito bem assessorado. Nessa história toda, eu não escutei o Trump falar nenhuma besteira muito absurda em relação a cripto, então ele foi bem assessorado. E a partir do momento que você teve ele abraçando isso aí e um aumento da probabilidade dele ganhar, o mercado começou a melhorar. Começou a melhorar. Na eleição em si, a gente brinca que, assim, geralmente aquela coisa, o mercado antecipa, né? Então vem boato. Ele, assim, sobe no boato, cede no fato, mas não aconteceu por quê? Porque chegando às eleições, a vitória republicana foi tão maior do que era esperado pelo mercado. O fato não foi antecipado, né? E que, assim, então gerou uma euforia absurda, tá? E, de novo, ninguém estava esperando essa vitória do jeito que foi. Só para lembrar, o Red Sweep lá, o Red Wash, aquela lavada republicana, ganhou a presidência no voto popular e colégio eleitoral, coisa que não aconteceu na primeira eleição do Trump. Ganhou o Senado, que já era previsto, maioria no Senado, e fez a maioria da Câmara. Que acho que isso essa não foi a grande surpresa, era grande surpresa, não estava. Voto popular também acho que foi, tá? Eu acho que sim. Primeira vez desde 2004, Pois né? Pois é. Então, assim, isso foi outro impulso. E aí você começou a ter, no final aí do ano passado, quando começaram a ser os nomes para ocupar as posições-chave do próximo governo, na SEC, na Secretaria do Tesouro, no Fed não, que não vai trocar agora, né? Mas até o Powell começou a mudar um pouco o discurso dele lá atrás, né? Eu lembro que ele falou alguma coisa do gênero de não, Bitcoin pode tudo com ouro, etc. Então, mudou um inclusive pouquinho. Tá lá na Exame, quem quiser ver, a gente deu a notícia. Exatamente. O Lutnick, da Cantor Fitzgerald, que é uma das empresas que faz a maior parte da custódia do Tether, como secretário do Comércio. Então, assim, aí foi realmente um movimento muito grande. Lembrar importante que esse movimento todo não foi exclusivo de cripto. Teve todo o Trump Trade aí, então, o S&P porrou, Nasdaq andou bem pra caramba. Então, assim, foram os ativos mais de risco, tecnologia como um todo. Agora, não tem como não botar esses dois eventos do ano passado como os principais que aconteceram. E, de novo, surpresa atrás de surpresa e essa recorde animação atrás de toda no recorde, mercado. né? Recorde atrás do recorde, exatamente. Né? Então... Com certeza. A gente, inclusive, vai te perguntar já sobre esse governo Trump agora em 2025. Mas antes eu queria perguntar um pouquinho, e a Mari também vai ter outras perguntas depois, mas pensando nos ETFs, eu acho que ele envolve muito esse processo de adoção institucional, né, do Bitcoin. E eu vi muita gente falando, acho que inclusive você, que a gente ainda está no início dessa adoção institucional. Você acha que o quanto avançou em 24 e o quanto que dá para avançar agora em 2025, né? Cara, eu acho que assim, a gente tá muito no início. Só para lembrar, a gente teve lá em 2018, se eu não me engano, alguns endowments de universidades americanas fazendo uma alocação em Bitcoin, teve da Yale. Depois, um pouco depois, você começou a ter empresas como ali em 2021, Tesla botou nas reservas. Aí um pouco depois, quer dizer, mais ou menos no mesmo momento, naquela época, ainda sem muita manchete, MicroStrategy começou a botar lá. Então, assim, isso vem acontecendo. Os ETFs, eles trouxeram muito o mercado de asset americano. Tá? Assim, todos os filings que a gente tem nos ETFs, assim, os principais hedge funds americanos, sei lá, mais de 80% tem alguma posição em Bitcoin via ETF. Agora, quando você dá um zoom out aí, olha mais de longe, ainda é uma alocação pequena. Tá? Então, eu diria que, assim,
a alocação principal veio do varejo, o institucional está começando. Uhum. Agora, quando você olha, principalmente em relação a outras classes de ativo, pouca gente ainda tem Bitcoin e cripto, pouca gente entende, e Uhum. quem tem pouco ainda. Tá? Então, assim, e aí quando você começa até a comparar com outras classes de ativo, que tem posição institucional muito grande, seja equity, seja real estate, seja ouro, assim, grandes números, tem ouro aí perto de 20 tri de dólar, cripto está aí perto de 4, 3.800, dependendo do dia que você olha, Uhum. Bitcoin é um pouquinho mais do que metade disso, então, assim, ainda tem muito espaço para não só ter novos entrantes, ter gente adotando, como quem tem aumentar a participação se tem essa visão que a gente tem para frente, né? Sim. Então, Uhum. E até falando nessa adoção institucional, assim, desde o começo o Bitcoin já teve muito aquele preconceito e até hoje a gente vê ainda, né, instituições tradicionais tratando como um ativo mais especulativo. Acho que os uhum. ETFs vieram para trazer ali uma virada de chave e comprovar um pouco mais a tese do Bitcoin, mas eu quero saber de você que vem de banco, tem muita experiência em banco, como é que tá essa visão ali do Bitcoin como um ativo especulativo, a tese é forte, é parecido com ouro, como é que tá isso? Para começar, vamos desmistificar essa coisa de ativo especulativo, tá? Duas coisas que eu desmistifico muito. É a questão da volatilidade e a questão da especulação, Uhum. tá? A especulação, ela não é boa, não é má. Se você juntar, sei lá, meia dúzia de pessoas aí em qualquer ambiente social, você colocar algum ativo que vai ter algum tipo de transacionalidade entre eles, entre as pessoas, alguma relação, em algum momento alguém vai começar a Sim. ter alguma atividade especulativa nisso aí, tá? Então isso é inerente das relações comerciais que a gente tem como sociedade, Uhum. tá? Então, assim, em tese você pode especular com quase qualquer coisa. Sim. Então, essa é a primeira coisa. O Bitcoin ainda é um ativo volátil. Volatilidade não é nem bom nem ruim, é uma característica de cada ativo. Só para falar, Bitcoin continua muito volátil, mas a volatilidade tem caído. À medida que mais gente tem, essa volatilidade tende a cair. Há 3 anos atrás era 100%, hoje está ali perto de 50%, que, por sinal, é muito parecido com a volatilidade, por exemplo, de NVIDIA, a maior Uhum. empresa do mundo. Tá? Então, assim, de novo, Na nunca vi bolsa a gente ninguém. encontra várias ações muito É mais isso, voláteis, né, nunca vi hoje. ninguém reclamar da volatilidade de NVIDIA. Então, assim, tem um certo, vamos dizer assim, é, preconceito, né? Estou usando o pré aí com acento aberto, o que é isso? Uhum. É muita gente falando muita besteira sem entender sobre o que está falando, não só a respeito de Bitcoin, mas a respeito de mercado, Uhum. tá? Então, assim, o que a gente tem é um ativo que está num processo de amadurecimento. Isso acontece quando você começa a ter adoção, quando mais gente começa a usar, quando mais gente começa a ter, a vol começa caindo, você começa a ter uma distribuição da informação daquele Uhum. ativo, da infraestrutura que suporta a negociação e a transacionalidade naquele ativo, e a tendência de qualquer ativo novo, tá? Ou qualquer classe de ativo nova. Chegar uma empresa de tecnologia, o processo dela de startup a ser listada e a se consolidar como uma empresa grande, pode pegar Google, Apple, Sim. Amazon, todas passaram pelo mesmo processo, tá? E, inclusive, a maioria das coisas que acontece com cripto acontece no mercado tradicional da mesma forma. Uhum. Então, eu vejo muito dessa ótica. Você tem que entender o ativo que você está trabalhando, seja ele qual for, seja cripto, renda fixa, renda variável, como você tem que entender o que você está lidando, e encaixar isso aqui aonde faz mais sentido em termos de risco, retorno e da tua alocação, Uhum. e é isso, tá? Então, sem pré-conceitos, agora, fundamentalmente, entendendo o que você está fazendo, né? Fundamental. E, de novo, não vale só para cripto Bitcoin, vale para Sim. qualquer coisa, Uhum. né? Então, mais ou menos nessa linha, tá? Uhum. E eu gosto muito da comparação que você faz, né, de cripto com a internet, né? Esses primeiros dias É, da internet, das empresas tem muita de analogia. internet, porque É. realmente é uma trajetória muito semelhante. O quanto você acha que avançou talvez essa relação em 2024 e para onde a gente está indo agora em 2025, voltando lá para aquela jornada, né, da internet? Cara, assim, a gente tem alguns números que o mercado faz estimativa, coisa de. A gente pode usar vários números diferentes. Por exemplo, você pode pegar Bitcoin e ver a quantidade de endereços que Uhum. teve alguma atividade nos últimos anos, quantidade de endereços que tem saldo maior do que zero. Uhum. E assim, tudo mais ou menos que você olha, vai dar ali alguma coisa em termos de adoção de usuários.
aí entre, sei lá, 250 a 300 milhões de pessoas no mundo, Uhum. que se a gente compara com a internet, vai levar a gente ali para o final dos anos 90, início dos anos 2000, tá? Perfeito. Com a comparação que 2000 foi quando teve aquela quebra do Aham, Nasdaq, aquela coisa aham. toda, a nossa equivalente foi ali em cripto em 2022, tá? 2 Uhum. anos atrás. Então, assim, para mim está mais ou menos por ali. A comparação é interessante porque você tem questões de efeito de rede, como você tem na internet, você tem questão de ser uma tecnologia nova, Uhum. tá? O que tem diferente, talvez, é que aí você tem uma conotação financeira que a internet não tinha. Sim. Então, em alguns aspectos, ou aliás, entre muitos aspectos, é, a aceleração da inovação financeira ela tende a ser mais lenta do que, no caso da internet, foi uma aceleração da tecnologia que lidava com informação, Uhum. principalmente. Você tem muito pouca regulação até Sim, hoje em cima dessas big techs que lidam com a internet, né? sim. Inclusive, muita gente está pedindo um pouquinho mais de regulação por causa dos Uhum. monopólios, esse tipo de coisa. Cripto toca um pouco nisso, mas, querendo ou não, toca um pouco com infraestrutura de mercado, com, no caso do Bitcoin, um ativo Sim. de propriedade digital. Então, assim, é natural que a gente tenha um pouquinho, que as coisas andem um pouquinho mais devagar. Tem que ser assim, tá? Uhum. Quando a gente lida com dinheiro, com investimento, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Não Com adianta achar certeza. que é move fast and break things, que é se mova rápido e quebre as coisas, como é o mantra do Vale do Silício, que Uhum. em mercado financeiro, isso não adianta, pelo simples fato de você quebrar muita coisa, você vai preso. Então, não é muito bom Como a você gente sair viu que quebrando. aconteceu, né? Exatamente. Então, não é muito inteligente você sair quebrando muita coisa. Não é a Então, melhor se estratégia, quebrar, né? quebra muito pequenininho e não cria muito problema, tá? Então, Perfeito. E eu queria aproveitar até para puxar esse gancho, né, que você estava falando desse processo todo e de falar de regulação também de cripto, né? Eu acho que foi um ano em que a gente teve alguns avanços de regulação e muito interessantes avanços aqui no Brasil, né? A gente viu um Banco Central com uhum. consultas públicas, a CVM também falando bem mais sobre o tema, projetos avançando na Câmara. Como que você viu todo esse andamento, né, em 24? Cara, andou bastante. 24 a gente teve desenvolvimento da própria regulação europeia, da MiCA. Hong Kong teve grandes desenvolvimentos. Uhum. Hong Kong primeiro era meio aberto, depois fechou tudo, começou a abrir para varejo. Depois É. começou a ter uma licença muito mais estabelecida para você fazer Uhum. atividade de cripto lá. Aí você teve Dubai, Emirados Árabes Unidos também Que virou um trazendo uma polo, né, de regulação e que cripto. virou um polo lá no meio que aí no Oriente Médio, Uhum. né? Inglaterra está um pouquinho para trás, mas também andou um pouquinho ano passado. Brasil andou bastante. Lembrando que no Brasil a gente teve a Lei 14.476, que foi aprovada no final de 2022. 2022, Dezembro isso, de é. 2022 passou, Foi naquela demorou um onda tempinho, FTX. exatamente, demorou um tempinho para o presidente sancionar, indicar o Banco Central para ser o regulador, né? Uhum. Agora, esse ano, a gente teve a primeira consulta pública no ano passado, a gente teve a primeira consulta pública no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente teve, eu digo assim, é o consulta public season, porque você Sim. teve A já gente que o diga, todo dia a gente dava você teve a notícia. 109, que é na parte de VASP, e aí já mais com a letra da regulação escrita. Você teve a 110, que era um pouquinho mais simples, mas vendo a questão cambial relacionada à VASP. E você teve a 111, que aí sim é totalmente voltada para a parte de câmbio e stablecoin. Todas essas ainda estão no período de consulta pública, que vai terminar ali no início para o meio de fevereiro. Uhum. Tá? O mercado ainda está discutindo muito ainda com o Banco Sim. Central. A coisa boa é que o Banco Central está bem aberto, está escutando o mercado todo. Então, assim, o processo de chegar nessa regulação está sendo, na minha opinião, muito bem conduzido pelo Banco Central, até pelo entendimento de que, olha, isso é uma coisa nova, é uma coisa global, não Uhum. adianta a gente criar uma jabuticaba aqui nossa. Então, vamos primeiro olhar o que estão fazendo lá fora, vamos conversar com o mercado, e o Banco Central, pelo que eu sei, conversou com todo mundo, de banco a startup, da AB Cripto até a Febraban, conversou com todo mundo. E isso dá um pouquinho mais de confiança que a gente vai ter uma regulação mais de acordo com o mercado. E isso vai ser muito importante. Acho que assim, até o meio do ano a gente tem isso aí sancionado. E juntando até com o último tópico que a gente falou aqui, dessa questão da velocidade da Uhum. inovação,
é muito importante as pessoas entenderem que você não tem adoção em massa de tecnologia e inovação em finanças sem regulação. Não tem. Tá? Mesmo se você pega o exemplo do Brasil, nos últimos 10, 15 anos, todo esse fenômeno de fintechs, melhoria da parte de crédito, até para as próprias contas digitais, todos esses desenvolvimentos e todas essas inovações que acabaram indo para o mercado em massa, elas vieram, ou elas foram possibilitadas porque você teve avanço em regulação. Seja uma lei, seja uma regulação específica do Banco Central, seja uma regulação específica da CVM. Sim. Cripto não vai ser diferente. Você precisa ter uma regulação, primeiro na parte aí dos intermediários, que são as VASPs, né? Depois na questão de stablecoin, que é muito importante, um mercado gigante. Depois para a parte toda de tokenização, lidar com investimento, volume imobiliário, vai ter que ter uma coisa. A CVM já vem fazendo desenvolvimentos há bastante tempo, tá? Então, assim, e tudo meio que está convergindo. A última ponta disso aí, num cenário mais global, é os Estados Unidos, que está para trás, tá? É o maior mercado do mundo, é o mercado mais dinâmico que tem, então não tem jeito, tem um impacto absurdo. Agora, tá andando, a gente acha que 2025 vai continuar sendo um ano muito bom, talvez aí de você consolidar todos esses movimentos, já tinham começado já como no Brasil. Esperamos ter um avanço nos Estados Unidos, tá? O mercado americano é menos regulado do que o mercado brasileiro, apesar de eles terem mais regulador, ser um ambiente mais complexo, é um mercado muito mais dinâmico. Sim. E lá, desde 2008, onde se teve uma regulação muito pesada em cima dos grandes bancos, o mercado ganhou muito dinamismo. Hoje tem muita coisa no mercado financeiro americano que não passa pelos bancos, muito mais do que aqui no Brasil. E isso dá uma outra pegada em termos de desenvolvimento e dinamismo dos Estados Unidos, para bem e para mal. Tá? É diferente. Mas sim, eu brinco que eu estou cautelosamente otimista, porque a gente sabe que o timing do regulador é outro e tem que ser outro. Tá? O regulador não tem que ter pressa. A gente no mercado é muito ansioso, muito apressado, porque a gente quer fazer negócio logo. Tá? Agora, o regulador ele tem que entender a tecnologia, ele tem que entender o produto, ele tem que conversar com o mercado, ele tem que fazer consulta pública. De novo, sair fazendo regulação assim, sem fazer esse processo, a chance de você ter uma regulação que pode sair rápido, mas que vai atrapalhar o mercado na frente é muito grande. Então, assim, tem o tempo, tem um rito que você tem que passar por E isso é o tipo aí, de tá? coisa que não pode errar, né? Assim, não existe regulação perfeita, né, cara? Até porque a regulação, cara, assim, é meio que... Regulação e lei, cara, você aprende que é isso. Não tem perfeito. É meio que o mínimo denominador comum ali entre os agentes de mercado e você se adapta a ela, tá? Mas, de novo, tô batendo muito nisso. Em finanças, em mercado financeiro, se você não tiver as 4 linhas bem delimitadas, não dá para você ter adoção institucional, não dá para você ter dinheiro grande vindo, não dá para você ter aplicações atingindo o grande público, porque isso precisa de dinheiro para você desenvolver a infraestrutura para isso, sem uma regulação. Então, assim, você não vai, o BTG ou um outro banco não vai entrar nisso. O BTG entra, mas com entendimento da onde que dá para ir, tá? Mas, assim, a aceleração acontece depois que você tem uma regulação mais clara. Tá? Legal. E teve um tema que eu não pude deixar de notar que você pulou ali na sua pequena retrospectiva quando a gente falou lá no começo. Lá vem a Mariana, Mas você não vai escapar de falar sobre esse assunto, até porque foi um assunto ali que chamou super a atenção da nossa audiência ao longo do ano, que é o halving. A gente teve o halving. Putz, não passei. A gente teve o halving esse ano e foi um assunto ali que todo mundo ficou curioso para saber o que era isso, que ia fazer o Bitcoin disparar, bombar, e enfim, a gente sabe que não foi bem assim, então quero que você comente um pouco a sua opinião, que eu sei que você tem uma opinião levemente polêmica sobre isso, então já vamos falar sobre isso então agora. Já traz a polêmica. Você quer a minha frase polêmica ou coisa? Não, a gente quer polemizar, começo de ano tem que começar polemizando. A fase polêmica que eu falo desde o ano passado é que atualmente o halving é um fetiche da indústria cripto. Tá? Por quê? Esse halving de agora de abril, ele é completamente diferente dos outros halvings que a gente teve. É o 4º halving, tá? Então, primeira coisa, o mercado adora ver essa coisa de ciclo de 4 anos do halving. Para começar, estatisticamente, 4 observações é nada, tá? É muito pouca coisa, eu não consigo ter significância estatística nenhuma nisso aqui. Agora, quando você tem um halving
passando de 50 bitcoins a cada 10 minutos para 25 bitcoins. E num mercado que dos 21 milhões de bitcoins que vão existir ao todo, você tem 10% disso já de estoque no mercado, cara, isso tem um efeito boçal na oferta de novos bitcoins. Agora, quando você olha esse último halving de abril, você tinha lá, sei lá, alguma coisa perto de, sei lá, 19 milhões e 600 mil bitcoins já no mercado, de um total de 21. Um mercado que negocia, sei lá, dependendo da época, entre 50 e 100 bilhões de dólares por dia só no spot, tá? Fora derivativo. E você passa de 900 bitcoins por dia para 450, que foi esse halving que teve. Ou seja, você passou ali por bloco de 6,25 para 3,125. Cara, esse efeito, em termos de... Tem efeito na oferta marginal, tá vendo? Claro que tem, mas é muito menos importante do que foram os passados. E quando você compara isso com o efeito que tem um ETF, aí então fica muito menos expressivo. Então, assim, eu vejo as pessoas falarem muito porque lá atrás fez, mas assim, agora você põe os números, não tem essa importância mais, significância que tem mais, tá? E assim... Só que não tem jeito, o pessoal gosta de uma narrativa, o pessoal gosta de uma história para contar, só que o nosso trabalho aqui é olhar e tentar entender o que é e o que não é, né? E eu acho que acabou casando muito também que eles sempre falam, né, que depois de X meses do halving é que vai subir, foi logo quando deu a eleição, né, nos Estados Unidos. Então, acho que foi uma coincidência ali que para quem gosta dessa narrativa, que quer acreditar, para quem quer acreditar ajuda, né? Vamos lá, cara, porra, X meses... 3 observações para trás. Então, assim, se o efeito é na demanda, desculpa, se o efeito é na oferta direto, por que o efeito é tão retardado? Entendeu? Se eu assumo que eu tenho uma demanda constante por compra de bitcoins, eu tenho uma oferta, se a oferta cai pela metade, por que eu demoro X meses para isso aqui ter feito no equilíbrio de preço? Não faz sentido isso aqui para mim, entendeu? De novo, se a gente está isolando as variáveis, está falando isso aqui, cara, o efeito é imediato. Caiu, se você não tem diminuição aqui nessa demanda, o equilíbrio de preço deveria ter um novo equilíbrio rápido. Então não faz sentido isso, tá? E se o halving não fez ali o impacto no preço que o pessoal esperava, a gente teve outro acontecimento em 2024 que fez um impacto muito positivo no Bitcoin e nas outras criptos, que foi a eleição do Donald Trump. Total. Então, o retorno. já vamos começar até mais recente ali, né? Então, acho que o pessoal que tá ouvindo também já tá com a memória fresca, mas vamos comentar sobre isso e quais as expectativas também, já entrando um pouco ali no que a gente espera para esse ano de 2025, né? Como que vai ser quando ele tomar posse, né? Porque se a eleição já teve esse impacto todo, né? Vamos ver como é que vai ser quando as coisas realmente começarem a acontecer, isso se elas forem acontecer mesmo, né? Qual que é a sua opinião? Cara, a primeira coisa que tem que entender é que, assim, cara, o mercado antecipa tudo, tá? Então, assim, o mercado antecipou lá, do mesmo jeito que começou a antecipar o ETF em outubro do ano anterior, começou a antecipar a eleição quando começou a ver a probabilidade do Trump ganhar, depois, a gente falou aqui já, né? Não caiu no boato, porque, pô, foi muito melhor o resultado, não estava no preço, o mercado buscou um novo equilíbrio. Agora, de novo, o que a gente vai olhar, o que o mercado vai olhar é como é que vai ser esse início da administração. O que ele tem que olhar são, assim, as pessoas que hoje estão indicadas para alguns pontos-chave na administração Trump, tá? Na SEC, na Secretaria do Tesouro, o Fed não muda agora, o Powell continua, e Secretaria de Comércio, outros caras, é gente que entende da tecnologia, é gente que entende cripto, pode falar que é pró-cripto, e é um pessoal muito fazedor. Tá? Não estou nem falando do Elon Musk aí, com as doges dele. Ele é outro mundo, exatamente, né? é um outro mundo. E é uma turma muito fazedora. É a galera que está acostumado a executar. Tá? E de décadas de mercado, exatamente. Né? Então não é que o cara está botando por é um senador lá, ou sei lá, um político, não tem experiência administrativa. Não, é a galera que tocou negócios de forma com sucesso na vida profissional deles. E o mercado agora vai olhar, tá bom, o que vai começar a sair efetivamente? Que velocidade que as coisas vão andar? Eu acho que o mercado tem uma expectativa alta, tá? Então, assim, vamos ver o que eles vão entregar no final das contas. E é isso que o mercado vai estar olhando
principalmente. Lembrando também que, se a gente olhar para o primeiro governo do Trump, é aquilo, metade da galera que ele botou no início não durou muito tempo, 6 meses, briga com briga, saiu. Então, assim, não vamos esquecer do nosso passado recente, tá? Lembrando que, de novo, o mercado colocou muita coisa no preço, então agora acho que o mercado vai ter uma leitura e ficar esperando por isso aqui. Vamos ver a questão toda da reserva estratégica de Bitcoin, que eu acho que é uma coisa... Eu ainda não sou muito otimista em relação a isso, Eu tá? ia te Lembrando perguntar que exatamente da reserva. e assim, o presidente americano, ele pode fazer muita coisa, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer, tá? Eu acho que dificilmente ele faria isso por decreto, empurrando isso na goela. É minha percepção, acho que politicamente não faz o menor sentido. Não é uma coisa que tem consenso, tá? Minha opinião. Então, assim, para mim, isso deveria ter um consenso sendo construído ainda no Congresso e politicamente, tá? E outra coisa também, cara, vamos olhar que, assim, eu falei bem da turma toda que tá lá, a turma fazedor, mas assim, cara, o Washington não é para amador, né, cara? Não. Então é outro mundo, é uma máquina de moer carne. Então, vamos ver o que essa turma vai arrumar lá, tá? E também a questão de... Lembrando que além dessa parte mais executiva que a gente está falando, a indústria cripto elegeu, fez um lobby muito grande no ano passado, tá? Muito dinheiro de cripto indo para Acho que, ajudar, inclusive, liderou entre os liderou, setores, tá? E para eleger não só deputados como senadores, não só republicanos, mas democratas também, tá? E o pessoal foi ali, cara, olhando county por county. Aqui tem um cara que conta cripto. Quem é o outro cara? Pô, põe dinheiro aqui para pegar. Foi um negócio muito bem feito. Então, assim, vamos olhar no lado do Congresso, que aí sim a parte da regulação, a regulação tem que sair dali, como é que isso vai andar? Sim. O que vai ser primeiro? Vamos fazer primeiro a parte de stablecoin, que eu acho mais ou menos que eles estão na cabeça, ou não? Vão querer ir com lei de reserva, estratégia Bitcoin. Isso aqui que a gente vai ter que entender também. Então, assim, até agora, expectativa, vamos ver o que vai vir pela prática. Sim. Tá? E você acha que o mercado pode ter um choquezinho também desse excesso de euforia e a realidade não ser nessa mesma velocidade? Isso pode derrubar um pouquinho o preço, afeta? Acho que pode, isso é normal acontecer, tá? De novo, assim, o Trump Trade andou muito, tá? Então, é possível. De novo, vai depender do que eles vão... Eu acho que eles vão querer entregar alguma coisa, tá? Até porque eles sabem que a expectativa tá alta. E aí tem que ver também cenário macro, como é que vai ser a questão toda de déficit fiscal. Das tarifas, né? Tarifa, assim, vai ser um ano divertido. Vai? De tédio a gente não vai... Não, tédio vai ter bastante coisa para falar sobre. E como é que fica também a adoção institucional, né? Porque a gente tem aqui empresas como a MicroStrategy comprando muito Bitcoin e tudo mais, e aí até que antes a gente pensava, tudo bem, é só o Michael Saylor lá comprando, mas agora a gente já tem outras empresas pensando, a Microsoft votou, né? Negou, mas votou. Então, como é que... O que você está achando que vai ter para o ano que vem? A gente vai ter mais empresas vendo de investir em Bitcoin ou não? Uma coisa mais lenta? Uma das até um test drive para reserva, né, do governo. Começa as empresas testando. Cara, a gente viu agora muitas mineradoras ao longo do final do ano passado começando a copiar o Michael Saylor. Lembrando que você tem que ter uma empresa, para fazer a estratégia dele, você tem que ter uma empresa que seja uma empresa operacional, ou seja, que a gente tem um negócio, banco, por exemplo, não pode adotar essa estratégia que ele está adotando, mas uma empresa que tem um produto que eu chamo de empresa operational company, poderia. Eu acho que, assim, é um call forte, tá? Eu acho que a gente vai ter empresas menores, como a gente já está vendo, mais ligadas a cripto. Ver uma Microsoft, ou uma Amazon, ou uma Apple, uma grande assim fazendo isso, eu acho que o board dessa empresa ainda é muito conservador, tá? Agora, assim, só de ter discussão já é uma coisa completamente impensável um tempo atrás. Então, a minha percepção é de que não é uma coisa que, assim, vai ser de repente, não, tá? Vamos ver se, dependendo das discussões, vai ter discussão de, eventualmente, com a reserva de outros bancos centrais discutindo também. Lembrando que, assim, ano passado, o maior comprador de ouro foram os bancos centrais. Sim. Tá? Até muito querendo escapar dessa coisa de déficit fiscal, dessa questão de sanção por parte do dólar. Que não é uma coisa que está indo embora em 2024. Não, isso continua, tá? E aí tem a questão geopolítica e a questão
econômica. Econômica via ideias fiscais e geopolítica, com medo dos Estados Unidos que está fazendo esse uso do dólar como arma. E assim, porra, faz sentido, o cara está comprando ouro pra caramba, comprar um pouco de Bitcoin também? Eu acho que faz total sentido. Agora, de novo, geralmente quem está nesses boards é gente ainda muito conservadora, que tem medo, não entende totalmente o que é Bitcoin. Então, assim, até essa questão da adoção que a gente conversou, cara, tem uma questão muito geracional ainda, tá? Então, assim, a gente sabe que a adoção nas gerações mais novas é muito maior do que nas mais velhas. O público de cripto, ele é um público muito mais jovem. Mas a gente está justamente exatamente nesse período de transição do dinheiro vindo, principalmente nos Estados Unidos, do Baby Boomer, para a geração, para o geração X, milênio e geração Z daqui a pouquinho. Geração Z demora um pouquinho, né? E isso aí tem muitos movimentos que são geracionais, né? Até algumas coisas da regulação tem que ser, cara. Tem que a galera mais velha passar o bastão para a galera mais nova para ter um salto. Mas acho que está acontecendo, tá? Aqui no Brasil, acho que a adoção institucional ainda é pequena, tá? Isso é uma coisa que eu tenho conversado bastante, que até para tentar entender como que você tem uma adoção institucional tão baixa na indústria de gestão brasileira. Lembrando que no Brasil, como a gente já falou aqui antes, a gente tem o ETF listado desde 21, então, assim, não é que você precisava, você não tinha instrumento para fazer, você tinha. E aí você tem uma indústria de trilhões, tá? Que é a indústria de gestão de ativos no Brasil, com gente de altíssima qualidade, não só de formação, como de experiência, de capacidade técnica, e que simplesmente ignorou a classe de ativo que mais performou nos últimos 10 anos. E perdeu uma oportunidade absurda. Então, assim, por quê? Eu não tenho a resposta. Porque é só preconceito? É falta do cara se a pessoa tem um preconceito, se é uma coisa muito diferente de juros e câmbio, que é o que move o mercado brasileiro, o cara não parou para estudar, porque você não vai estudar Bitcoin lendo uma matéria ou outra. As matérias do FOM ajudam, mas você tem que entender, você tem que ter tecnologia, tem que entender o que é rede, qual o significado de ter uma rede, entendeu? Por que a tecnologia é bacana, por que ele é tão poderoso, por que ela é tão robusta, por que ela é tão segura. Se você não passar por esses processos e, no final das contas, usar, você não consegue entender. Agora, essa turma tem total capacidade de entender, como muita gente dos Estados Unidos, gestores famosos, entendem, tem alocação nisso aqui, tá? Do Joachim Miller até o Rei Dário, que até mudaram a percepção ao longo Admitem, né, do que tempo. Erraram, mas é porque assim, o cara, o Rei Dário mesmo fala, cara, eu olhei uma coisa, mas não tinha ajudado muito. Quando eu olhei, faz tipo isso aqui tá o risco, ele tá aí, entendeu? Então, assim, e em termos de adoção, eu acho que aqui no Brasil ainda vai ser lento, tá? Porque eu acho que ainda tem um conservadorismo muito grande e ainda tem meio assim, acho que a gente aqui no Brasil, ainda mais com os juros do jeito que está e com o cenário macroeconômico do jeito que está, a gente acaba ficando meio que numas amarras que impedem as pessoas de olhar para outras coisas. Mas, assim, se olha a performance dos fundos multimercado no ano passado, cara, bastava ter 3% de Bitcoin ali que o cara tinha resolvido o ano dele. Então, que, inclusive, não precisaria fazer a carta de desculpa. É isso. Meus amigos gestores aí, que eu tenho vários, fica a dica aí. E a gente teve também esse ano, né? O Verde investindo em Bitcoin. Pois é. Que foi o primeiro por causa da eleição. Tá? E você acha que era uma coisa que precisava via muito ETF, ou seja, era fácil. acontecer lá nos Estados Unidos para chegar até aqui? A gente tem ainda um pouquinho esse hábito, talvez? Cara, a gente olha muito para os Estados Unidos. É engraçado que assim, a gente sempre brinca no mercado que assim, o Brasil tem uma facilidade que a gente sempre teve meio que uma máquina do tempo, porque tudo que acontecia nos Estados Unidos acontecia aqui com 5 a 10 anos de atraso. Tá? Muito do nosso mercado foi montado pegando o que tinha no mercado brasileiro. Assim, a sociedade brasileira, a nossa infraestrutura lá atrás, ela foi meio montada em cima da infraestrutura do arcabouço francês, que foi copiado de Portugal e veio para cá. No mercado financeiro, foi sempre vindo dos Estados Unidos, principalmente, tá? Que foi quando o mercado aqui desenvolveu. Quando você olha para cripto, e não só cripto, quando você olha para cripto e para a situação macro que a gente está vivendo aqui, cara, eu não consigo mais dizer isso. Porque, assim, a gente tem muitos instrumentos aqui muito antes dos Estados Unidos. Cara, a gente aqui, o BTG tem provavelmente a plataforma mais desenvolvida e abrangente de cripto do mundo em termos de banco. Não só via Mint, nossa plataforma, como via os próprios aplicativos do banco, tá? E você tem outros bancos aqui que também
estão avançando. Vários bancos aqui também já têm uma oferta mais ou menos limitada, mas já tem. Cara, nos Estados Unidos isso não existe. Não tem nada, mas só não está nem perto de começar. Tá? Você vai para a regulação, mesma coisa. Então, assim, é muito diferente. Até para mim, pro meu tempo de carreira, é muito diferente que eu nunca vi isso acontecer. E até na parte macro também. Cara, você vê assim, tudo que falaram a vida inteira que a gente não podia fazer, déficit fiscal, imprimir dinheiro, não sei o quê, inflação, eles estão fazendo tudo lá, entendeu? Banco quebrando por causa de descasamento de prazo em dívida, como foi o Silicon Valley Bank há 2 anos atrás. Isso aqui, esse erro aqui a gente fez na década de 90. Então, a gente já dá aula, né? Esse a gente já vê, dá aula. Então, assim, é um momento de mercado histórico muito curioso para a gente aqui. Agora, não tem jeito. Os Estados Unidos ainda e vai continuar sendo durante muito tempo a economia dominante do mundo, com o mercado financeiro mais poderoso, e quando ele se mexe, mexe o resto todo. Então a gente tem que olhar para lá ainda de qualquer jeito. E eu queria aproveitar, até falando desses avanços do Brasil em relação aos Estados Unidos, falar um pouco do Drex, né, que é o nosso projeto. O Banco Central bateu muito nessa tecla em 24, não é só uma CBDC, é uma plataforma, é uma infraestrutura nova. A gente está bem mais na frente do que os Estados Unidos em relação a isso, por exemplo, mais que vários países. O BTG está participando, né, do piloto. Qual é o balanço de 24 e o que você acha que a gente pode esperar para 25, né? Cara, eu acho que o balanço é super positivo. O Drex, mais uma vez, tem o mérito de entender a tecnologia sem preconceito. Ele viu os ganhos que você pode, por exemplo, DeFi, trazer para a infraestrutura de mercado. Aí a gente teve, talvez, uma sorte, um benefício de como a gente já tem o nosso plano de pagamentos solucionado de uma forma, talvez, o maior case de sucesso no mundo em termos de inovação tecnológica, que foi o Pix, coisa que você não tem na Europa, não dessa forma nem nos Estados Unidos. Ele teve a cabeça, o banco só teve a cabeça mais aberta para entender, olha, essa tecnologia é bacana, só temos que trazer ela para um ambiente regulado. Então, isso é muito bacana, tá? Esse entendimento de que, olha, tecnologia aqui é bacana e a gente não precisa CBDC para fazer pagamento. Isso aqui a gente resolveu. A gente precisa CBDC para fazer outra coisa e, na verdade, é mais do que isso. É uma nova infraestrutura de mercado via tokenização, via blockchain e com a moeda do país, que é o real, em formato tokenizado, que é a CBDC. O ano teve progresso, ainda tem gargalos e desafios na parte de tecnologia, de privacidade. A gente começou ano passado e esse ano vai continuar a segunda fase do piloto, com casos de uso mais abrangentes, alguns pegando valores imobiliários, CVM vindo para o jogo. Então, assim, eu tô otimista com o projeto, acho que não é uma coisa que vai acontecer em 6 meses, até porque tem ainda desafios na parte de tecnologia. Mas é um projeto super bacana, entendeu? Então, e foi muito importante até, como consequência talvez não intencional, que o Drex empurrou forçadamente todas as instituições brasileiras para entender tecnologia. Sim. Porque o cara que não estava muito olhando, opa, agora tem esse Drex aqui, do Banco Central, tem que olhar isso aqui. Achou um cara lá para entender, então é DLT, é blockchain, como é que é isso aqui? É Bezu, é VM? O que é VM? Então isso aqui é um efeito não intencional de segunda ordem, mas que fez isso muito. Hoje você não tem praticamente nenhum banco no Brasil que não tenha alguma área ou alguém olhando para digital assets, tá? Seja via Drex, seja para outras coisas. Isso foi uma coisa que até eu e a Mari a gente percebe, porque quando 2022 a gente pedia comentário de banco sobre, não tinha ninguém para falar. Todo mundo agora quer Era saber, quer falar BTG do Drex. E olha quantas pessoas vocês entrevistaram esse ano aí. E até no piloto também, né? As empresas competiram ali para conseguir entrar naquele piloto e tá ali na vanguarda, né? Mas até pensando aqui, né, no BTG, vocês também estão bem mais posicionados do que outros bancos brasileiros, né? Porque vocês têm ali um pezinho no Drex, vocês têm a Mint, é praticamente um ecossistema ali de ativos digitais. Então, conta pra gente quais são os planos para 2025, como vocês querem se posicionar. A gente... por que a gente tem esse posicionamento? Primeiro que a gente começou nesse mundo de cripto há bastante tempo, a gente começou em 2017, né? E embora a gente tenha começado pela parte do trading ou da especulação, isso deu para a gente uma visão prática da tecnologia muito cedo. Primeiro em Bitcoin, depois em relação à tokenização, que foi a nossa primeira grande visão em termos do uso da tecnologia, do potencial da tecnologia. A gente fez a primeira tokenização em 2019.
entendeu? Sim. Então, assim, o pessoal nem Numa estava época em que falando disso aqui nem se ainda. falava sobre. Então, assim, e ter essa visão, primeiro na parte da tecnologia, da infraestrutura e de como isso poderia impactar o nosso negócio, isso deu para a gente, eu acho que muita consistência e muita perenidade das coisas que a gente fez aqui. Né? Lembrando que a gente passou por anos muito difíceis no mercado cripto. Tá? 2022 foi um ano muito difícil. Muita gente que estava pensando em começar alguma coisa, tocou o telefone lá, cara, isso aí, espera mais 6 meses. Então, isso aí vai acabar. A gente nunca teve essa visão. Aqui, mesmo lá nos momentos piores, em termos de mercado, cara, mas a tecnologia é muito interessante, a gente não sabe como é que vai ser assim. E mais, isso aqui, como eu falei antes, é normal acontecer e acontece, ciclos acontecem. Então, assim, isso fez com que a gente tivesse essa consistência, essa perenidade e permitisse hoje ter as ofertas, como você falou, não só na plataforma. E a gente continua com essa visão muito forte, principalmente agora com as coisas convergindo. Regulação, adoção institucional, Estados Unidos andando, então tecnologia desenvolvendo, tá? Drex, então assim, as coisas estão ali no ponto de inflexão, tá? E olhando para frente, assim, a gente continua com a visão de que essa vai ser a nova infraestrutura do mercado financeiro, tá? São os novos trilhos do mercado financeiro, como a gente fala. E aí é um fato muito interessante também que a turma que o pessoal que é muito ligado à tecnologia, às vezes não entende que a tecnologia ela muda muito a forma como a gente faz as coisas, mas não necessariamente ela muda muito o que a gente faz e as necessidades que a gente tem. O mercado financeiro não tem jeito, ele sempre vai passar, e o mercado de capitais, você tem uma jornada. Então, você tem que emitir um ativo, tem que passar a existir. Depois você tem que estruturar como é que esse ativo vai, por onde vai passar, qual a regulação que ele tem que seguir, etc, etc. Depois você tem que distribuir esse ativo, vender para as pessoas, para os investidores. Depois você tem que dar condições do mercado transacionar esse ativo. Depois você tem que liquidar esse ativo, tem que fazer o settlement, ou seja, quem comprou tem que pagar, quem vendeu tem que entregar. Depois tem que acompanhar a vida útil desse ativo. Tem evento corporativo? Não tem. Tem dividendo? Não tem. Paga cupom? Isso tudo não muda. Isso não muda quando era feito em papel, quando era feito numa base de dados centralizada ou quando é feito numa base de dados centralizada. O que a gente tem é uma tecnologia nova que vai mudar a forma como você faz essas etapas. Tá? E a gente acredita que tem aí ganhos muito significativos em termos de eficiência, segurança, controle e até mesmo abrangência usando essa tecnologia. E, eventualmente, no meio do caminho, eliminando muitos intermediários. Veja bem, você pode eliminar um intermediário sem necessariamente eliminar a função. Eu até acho que alguns produtos, algumas funções, não sei se elas podem ser feitas juntas, tá? E aí vai depender de produto a produto, mas fundamentalmente é uma nova infraestrutura de mercado. Mas por que isso tem conversão? Cara, porque é melhor. Por que você acha melhor? Você é melhor porque a gente já fez, a gente já usou. Se impõe, né? A gente já usou. Eu já fiz isso aqui fazendo essa tecnologia legada e já fiz fazendo tecnologia nova. Eu sei que isso aqui é muito melhor que isso aqui. Entendeu? Mas para isso aqui funcionar tem que ter regulação, tem que ter integração, tem que ter uma transformação nos sistemas legados da indústria financeira, que isso aí é longe de ser simples, tá? É por isso que isso aqui não acontece em um ano. Isso provavelmente vai acontecer ao longo de 1, 2 décadas. Não é esse negócio só, pumba, mudamos. Amanhã começamos tudo novo. Não. A gente não concluiu nem a digitalização, né? Isso. Imagina. Da mesma forma que você passou para o analógico para o digital também. É um período. Né? Então, assim, agora, a gente tem muita convicção de que isso vai acontecer e está acelerando. Né? Por tudo isso que a gente está falando aqui. E aí dá para a gente essa convicção e essa marcha da gente estar com uma visão lá atrás e construindo o que tem que ser construído. Né? Sim, com certeza. E acho que para finalizar, que a gente está chegando aqui no final do nosso Infelizmente, tempo, tá ótimo. e pensando que é o nosso primeiro podcast do ano, uma pergunta interessante aqui para a gente trazer para você: qual segmento de cripto você acha que quem está ouvindo vale a pena ficar de olho? Cara, eu não acho que o Bitcoin vai continuar sendo o carro-chefe, até pelo cenário macro, tá? Eu acho que stablecoin já é o killer app de cripto
E com regulação, dependendo de como for feita a regulação, eu acho que isso vai explodir, tá? A gente ainda tem muita coisa para crescer, porque a gente está falando com talvez a coisa que mais tem, que é pagamento, é transação cross-border, os volumes são gigantes, tá? E já é um caso testado. Como a gente fala assim, o product market fit, ou seja, o produto se encaixar no mercado, já está feito já. A gente não precisa falar, o mercado já disse que é isso aqui. Pro terror do Swift. É isso, do Swift e de outras aí, porque não tem jeito, as margens vão cair. Né? É o que a tecnologia faz, a margem cai. Às vezes demora um pouquinho mais, tá? A tecnologia, até toda questão de tecnologia, até da descentralização, tem alguns aspectos também que são acho que, diferentes do que as pessoas falam. Mas, assim, então, acho que isso, assim, chutaria que são os dois principais. Obviamente, toda a questão de tokenização ou real world assets, né? Eu adoro brincar com a turma nativa de cripto, adora criar nomes diferentes para coisas que já existem, né? Que o mercado também gosta muito, né? Adora. Então, mas essa parte de tokenização, também acho que seria um dos meus candidatos para crescer. A gente vê que isso está engatinhando ainda, nos Estados Unidos já está tendo bastante coisa, Treasury tokenizado, fundos tokenizados, todas as grandes gestoras dos Estados Unidos estão com iniciativas disso, BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree, Franklin Templeton, empresas gigantes estão com iniciativas disso aqui. Então, assim, não é só a gente que está vendo isso aqui. Talvez a gente tenha visto um pouquinho antes, mas também não adianta de ver sozinho. O mercado financeiro tem isso, né? Você não faz nada sozinho, o mercado tem que andar. Então, a gente vai puxando um pouquinho aqui, puxando ali, mas o mercado vai junto. Agora, acho que eu citaria essas três aí. Bitcoin continua sendo o carro-chefe, o case de Bitcoin como propriedade digital imutável de valor continua sendo um grande caso. Stablecoin e tokenização, principalmente começando com a tokenização desses ativos que já são muito transacionados. Vamos ver o seguinte, cara. A tokenização não muda necessariamente o ativo. Então, assim, não adianta você achar que vai tokenizar as ações de uma startup pequenininha que ela vai passar a negociar pagando por causa disso. Não, agora, quando você tokeniza Treasury, americano, é o maior mercado do mundo. Já então tem não tem demanda, jeito, né? isso aí Aí você tem volumes grandes, como a própria tokenização do dinheiro, que são as stablecoins, mostra pra gente. Né? Então eu chutaria que é por isso por aí. Ótimo. Então, acho que é isso, né? Todas as minhas dúvidas foram sanadas. E você, João, acho que espero Com também. certeza. A Quem gente vai tá querer ouvindo, o Portilho de volta outras vezes, mas por enquanto já tá esteve bom. aqui várias vezes, vai estar mais vezes em 2025. É um super convidado, super agradeço por ter vindo, gastar o seu tempo aqui batendo papo com nós dois. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Não esquece, Portilho, de deixar as redes sociais, contato para quem tá ouvindo. Ótimo. Eu tô lá no Twitter, @Portilho, no Instagram é @ANPortilho, tá? É um prazer sempre participar aqui, sempre que precisar, tá? Um bom 2025 para todo mundo, que a gente continue desenvolvendo, fazendo coisas novas, bacanas e melhorando as coisas já existentes, né? E vivendo muitas emoções. Isso. Com certeza. Isso é E certo. também não posso deixar de fazer o meu jabá aqui para o pessoal seguir o Future of Isso, Money com nas redes certeza. sociais, acessar as notícias do nosso site e também se inscrever aqui no canal do YouTube.